Estamos voltando. Ó, a gente vai começar as bancas simuladas, mas antes das bancas simuladas, a gente vai passar rapidamente aqui por umas técnicas especiais de exame oral, tá? Não é coisa rápida, mas são pontos importantíssimos para vocês, tá? Então, vamos passar rapidamente. E são técnicas, né, que foram desenvolvidas ao longo de muito tempo por nós, observando a nossa experiência no exame oral e também por tudo que a gente vivenciou. Carlão, então a gente passa rapidamente daqui e depois a gente já dá início às bancas simuladas, tá? Bom, primeira dela a primeira técnica é relacionada às primeiras ações. O que vocês devem fazer quando vocês chegarem, depois de sortearem o ponto, antes, quando vocês sentarem na cadeira, vocês devem cumprimentar seus examinadores. Bom dia, excelência. Bom dia, excelências. Boa tarde. É um ato solene, um ato formal. Por isso, vocês devem obedecer esse formalismo, né? E, eventualmente, o seu examinador, ele pode... Acho que dá para apagar essa luz aqui, né? Fica muito... Pode apagar. Eventualmente, seu examinador pode estar num dia não muito bom, ele pode não retribuir o cumprimento, mas vocês não vão deixar se abater com isso, porque o Carlos já falou isso, acho que outro professor também já falou, a gente está ali diante de um cenário que é um teatro que tem como finalidade testar vocês, testar a inteligência emocional e como vocês se saem sob pressão. Então, não se importem se eventualmente o examinador for mal educado com vocês. Ali é tudo um teatro, depois vocês vão se encontrar na Cadepol e vai estar tudo bem, tá? Exatamente. Aconteceu comigo, na verdade. Eu dei boa tarde, né, para os examinadores, praticamente todos responderam, menos um que estava mexendo no celular e continuou mexendo no celular até ele ver eu começar efetivamente a responder as perguntas e dar as explicações que eram pertinentes. Uma coisa que eu quero adicionar para vocês, tá? Vocês vão dar o bom dia, boa tarde, e na minha opinião, se vocês não quiserem passar um perrengue, eu ia pegar 1 ou 2 copos d'água, abrir discretamente e colocar embaixo da mesa. Maria Luísa, cadê? Ainda é da mesma forma? Você abre o copo embaixo da mesa, tem vários copinhos de água, como quando você fez no último concurso, você lembra? Não? No meu... É porque na hora do nervosismo, né? Exato, é um nervosismo. No momento do nervosismo, você pode se molhar, derrubar água no colo. Então, o que a gente ensina para os alunos? Discretamente, você abre um copo d'água, não precisa sair bebendo. Abre, tira um pouquinho do papel alumínio e fecha depois, sim, entendeu? Da tampa. Isso ajuda você a se acalmar, você vai estar com a água em mãos, então facilita. Porque, por vezes, você pode usar a água como uma técnica até para pensar. Você toma um gole de água, aqueles 2, 3 segundos vão ser importantes até para você se tranquilizar. Então, a água, a gente vai falar sobre isso aqui, é muito importante. Tá. Podemos passar o slide. Perfeito. Bom, ações de teste. O que o examinador ele pode querer fazer com você para ele, digamos assim, desconcertar você ou tentar extrair de você algo que não seja uma conduta apropriada em fase oral. Ele pode chamar você de você. Ele não necessariamente vai chamar o candidato de senhor ou de senhora. Ele pode não utilizar o seu nome. Ele pode falar candidato, candidata. Ele não vai necessariamente usar o seu nome. Tudo isso faz parte do perfil do examinador. Como eu falei, eu tive uma examinadora que era a doutora Aurora, que era ótima professora, ótima delegada, e as pessoas morriam de medo dela na banca. Ela estava na minha banca, fui super bem com ela, viramos amigos depois disso. Aquele momento é o seu primeiro dia como policial civil. Todo mundo que está ali está sendo arguído como policial civil. Você já vai, em tese, fazer parte da polícia. Então, vocês são todos, entre aspas, colegas, e vocês serão colegas daquele examinador que está lá. Agora, para isso, você precisa ter aquele momento de discernimento. É um momento solene, é um momento, como eu falo, mais solene do seu concurso. Então, a gente tem que agir de acordo, tá? E é importante até lembrar, na minha arguição, o Paglione, né? Que ele estava arguindo processo penal. E ele falou sobre qual é a única perícia que o delegado de polícia não pode pedir de ofício, né? Que ele tem que ter autorização judicial. É o incidente de insanidade mental. Incidente de insanidade mental. E eu respondi para ele. Eu tinha certeza disso, eu já tinha estudado há pouco tempo. Ele falou, candidato, o senhor tem certeza disso? Eu falei, tenho, porque realmente eu estava certo. Ele falou, não é possível. Ele fechou o código dele,
ficou olhando para minha cara e falou assim, o senhor está certo disso? Ele ficou me pressionando. Eu falei, sim, excelência, sim, eu estou certo disso. Então, na verdade, ali era uma ação de teste, ele estava me colocando sob pressão para saber como eu me saía, porque na delegacia a gente vive sob pressão o tempo inteiro. Então, exatamente. São essas eu ações sempre de teste. brinco também, se você não for capaz de suportar uma pressão de uma banca, o examinador, na cabeça dele, ele vai falar assim, putz, esse garoto, essa garota não vai ser capaz de suportar um plantão de polícia judiciária, com 4, 5 flagrantes esperando para ser feitos, com 5, 6 partes para fazer um boletim de ocorrência, com um advogado que por vezes vai te tratar bem, por vezes não vai te tratar bem, então você tem que estar preparado para aquela situação, certo? Pode passar. Pronome de tratamento, né? Até o Carlos falou agora, sempre Vossa Excelência, pode falar senhor, senhora, porque a gente não pode ser cansativo durante a banca também. Qualquer pergunta que é feita, excelência, 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 começa a ficar chato. Então, cansativo, né? Cansativo, né? Então, vocês podem variar o pronome de tratamento. Lembrando que se trata de um ato solene, um ato formal. Então, vocês, em hipótese alguma, vão chamar o examinador de você. Eles podem te chamar de você. Candidato, você, o senhor, mas vocês nunca chamem. Vocês não vão ser reprovados por causa disso. Mas pode criar uma animosidade, uma falta de empatia, porque a banca ali na Cadepol é muito empatia. Vocês percebem quando o examinador vai com a cara do examinado. Então, vocês têm que criar essa empatia. Isso é extremamente importante. O conteúdo é válido? É, extremamente válido. Mas vocês têm que ter em mente que vocês têm que criar essa relação de empatia com os examinadores. Outra coisa importante. Não confundam você ser educado com puxa-saquismo, tá? Excelente pergunta, senhor examinador. Muito bem colocado, muito excelência. Pertinente, excelente. Juro por Deus, eu já vi, não só nas arguições, como eu já vi também em sala. Excelente pergunta, senhor examinador, excelente pergunta, excelência. Não tem necessidade. Tá? Não tem, você tem que ser educado, você não tem que ser subserviente. Tá? Uma outra coisa que eu quase esqueci de falar. Nas primeiras ações, no meu dia de arguição, a doutora Sato teve que levantar e levar uma barrinha de cereal porque uma candidata estava passando mal. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que se alimentar antes da prova, tá? Professor, eu não consigo comer porque eu fico nervosa. Não importa, toma um whey, come um churros, faz o que você quiser, mas você tem que comer açúcar, sua glicemia não pode baixar. Leva uma lancheira. Leva uma lancheira. Pelo amor de Santo Cristo, vocês têm que comer antes da prova. A candidata começou a passar mal, a presidente da comissão de concurso, ela desceu da mesa dela, abriu a bolsa, tirou uma barrinha de cereal e entregou para a menina. Mas percebam que não é um ambiente tão hostil, Exato. Né? Imagina, se fosse um outro ambiente, eu ia falar, pô, a senhora pode se retirar. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vocês estão num ambiente solene, vocês têm que estar preparados para isso, mas não é um ambiente de inimizade, não é um ambiente de raiva, pelo amor de Deus, tá? Podemos passar. Contato visual. Extremamente importante que vocês mantenham o contato visual com os seus examinadores. Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos do meu examinador. Então, vocês vão olhar sempre na região da testa aqui, ou na sobrancelha, porque a distância, eles nunca vão saber se você está olhando nos olhos ou se você está olhando na testa, no cabelo, na sobrancelha. E para quem que você vai dirigir a sua resposta? Você vai dirigir a sua resposta para o examinador que te fez a pergunta, mas por questão de respeito, você também vai olhar para os demais examinadores. Com isso, vocês vão chamar a atenção de todos eles, não somente daquele que te fez a pergunta. Porque quando você fala somente para uma pessoa, as outras pessoas vão estar desinteressadas. Agora, a partir do momento que você dirigiu o olhar para outras pessoas, elas meio que se sentem na obrigação de dar atenção para você. Isso é natural do ser humano. Então, o contato visual é de extrema importância. A gente, nas bancas simuladas, percebe, né? Alguns alunos eles respondem olhando para baixo, olhando para cima. Então, assim, você ter alguns momentos para pensar em que você olha para cima por 3 segundos e começa a sua resposta é natural. É natural. O que não dá para fazer é você responder sem olhar na cara do seu examinador, que o seu examinador vai falar, pô, mas ele está respondendo para quem? Então, sempre direcionada a sua resposta. E lembrando, tá? Tudo na vida é caminho do meio.
né? O ponto de equilíbrio. Você não vai olhar, você olhar nos olhos o que está escrito aqui, não é você olhar fixamente desse jeito, na cara do examinador, que eu estou olhando para o Jansen ali, ó. Não é desconfortável? Se eu ficar olhando assim, não é desconfortável? Então tá, eu só queria exemplificar, isso é desconfortável, tá? Semblante amigável. Eu estou falando para vocês sorrirem, ficarem sorrindo na banca, rindo. Não, vocês estarem com um semblante, eu sei. Vocês vão falar, professor, eu fico muito nervoso, eu fico muito nervosa, eu vou ficar carrancudo, eu vou ficar com o semblante fechado. Gente, vocês têm espelho em casa? Então fica se olhando no espelho um tempinho, tenta melhorar o rosto, antes de ir na prova da mesma forma. Quando eu fui fazer minha prova, tinha uma música que eu gostava muito, eu fiquei ouvindo aquela música para me acalmar. Vocês têm que se conhecer, o autoconhecimento é muito importante. Em quais situações vocês ficam mais nervosos e o que você pode fazer para amenizar aquela situação, tá? Pode passar. Pode ir. Isso você já falou? Formulação. Isso é muito bom. Posso? Pode. Bom, você tem vários artifícios para você formular a sua resposta e para você formular mentalmente a resposta antes de você falar. Por que é tão difícil uma prova oral? Porque desde os primórdios da nossa educação, nós somos acostumados a pensar e a escrever. A pensar, ponderar e escrever. Quanto tempo você tem para fazer uma prova teste? 4 horas? 5 horas? A depender da prova? Quanto tempo você tem para fazer uma prova discursiva? Da mesma forma, quem que gostava de apresentar trabalho no colégio? 2. Quem gostava? Vocês gostavam? Vocês tinham prazer em apresentar? Vocês não brigavam no colégio? Vocês eram, agora não fala mais colegial, né? Fala ensino médio, no ensino médio. Vocês gostavam de apresentar trabalho? As pessoas, elas não estão acostumadas no sistema brasileiro a estudarem oralmente e a apresentarem trabalho. É uma coisa que gera desconforto você ficar na frente aqui de uma sala com 30, 40 pessoas, às vezes você é vítima de bullying, enfim, não importa. O que acontece? Você não está acostumado. Então, as conexões cerebrais para a gente poder pensar tecnicamente num tema e responder tecnicamente de forma adequada são muito diferentes, por isso que vocês têm que treinar. Por isso que a gente passa questões diárias para você treinar a sua oralidade. Chega num momento que você fica afiado, fica afiada, você consegue responder de forma rápida aquilo que é perguntado. Tá bom. Então, quando você receber uma pergunta do examinador, a primeira coisa que você vai fazer é já sair respondendo a primeira coisa que vem na sua cabeça porque você está afiado? Não. Ordena a sua resposta. Toda resposta ela tem uma introdução, um meio e uma conclusão. Vocês vão utilizar isso, a não ser que seja uma coisa muito objetiva, vocês vão utilizar isso na resposta de vocês. E pensem, 3 segundos, 4 segundos, eu não estou falando para vocês ficarem com as mãos espalmadas em cima da mesa, olhando assim para o examinador e sorrindo. Não, 3 a 4 segundos. A técnica da água, que o professor Wagner fala, é maravilhosa. Bebe um gole de água, pois não, excelência. 1 segundo, por favor. Bebe um gole de água. Ou então você não quer mais beber água, já está com vontade de ir ao banheiro, não aguenta mais, já bebeu 5 copos. Pois não, excelência, 1 segundo, por favor. Pensa 3 segundos e responde. Vocês estão ganhando tempo e vocês estão dando menos chance do examinador fazer mais perguntas para vocês. Tá certo? Pode passar. Na medida do possível, a voz não pode ser robotizada. O que é o inquérito policial? O inquérito policial, excelência, é um procedimento. A sua arguição vai ficar monótona, então vocês têm que falar naturalmente. De que maneira vocês vão atingir essa naturalidade? Com treinamento. Não adianta. Vocês não estão fazendo bancas simuladas? Deveriam estar fazendo bancas simuladas. Com o PIC necessariamente? Seria bom, mas se vocês não tiverem condições, reúnam um grupo de amigos e façam simulações. São as simulações que vão dar a vocês essa naturalidade. Tudo porque o seu examinador ele tem que ir muito com a sua cara. Ele tem que olhar para você e ter essa relação de empatia. E isso passa pela impostação da sua voz. Se a sua voz não for agradável, se você falar muito alto, então não quer... muito rápido também. Muito rápido. Não quer dizer que você vai chegar lá e fazer som. Não. Isso não pode. Isso não pode, gente. Mas assim, vocês vão medindo, na medida em que vocês vão falando, vocês vão entendendo. Falar, minha voz está saindo legal aqui no... Eu vou ficar assim. Claro que, em determinados pontos da sua resposta, e principalmente quando vocês estiverem falando muita coisa,
é importante que vocês façam picos para chamar a atenção do seu examinador. O inquérito policial é um procedimento dispensável. Aí você está numa prova da polícia, você não pode ir contra aquilo que está no Código de Processo Penal. Sim, excelência, já nos termos do Código de Processo Penal, caso o Ministério Público tenha já elementos para o oferecimento da peça acusatória, o inquérito policial é dispensável. Todavia, excelência, você chamou a atenção dele. Na prática, se verifica que as ações penais, via de regra, são lastreadas por um inquérito policial. Então, você chamou a atenção do seu examinador no meio da sua resposta. Isso é muito importante, porque senão, principalmente quando a resposta é muito longa, o seu examinador meio que dorme no meio da sua resposta. Então, você tem que chamar a atenção dele. Ademais, excelência, a doutrina moderna preconiza que o inquérito policial ele é absolutamente necessário a garantir o direito do indivíduo que está sendo investigado. Olha só a diferença. Quem você acha que vai passar? O cara que falou simplesmente que é dispensável ou um cara que, o candidato que virou e falou da doutrina contemporânea? Esse cara que falou da doutrina contemporânea não foi contra o Código de Processo Penal, já deu um viés diferente. Então o examinador fala, peraí, esse cara é diferente. Entre os dois, quem vai passar é ele, né? Sim. Não tenha dúvida. Pode passar. Bom, citação de doutrina, lei, para quem está na carreira de delegado, eu vejo bastante gente querendo citar artigo de lei. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você reproduzir o artigo de lei, de você decorar o artigo de lei, e, pelo amor de Deus, não tem necessidade de você usar latim. De verdade, eu já vi... Salvo em situações... Salvo uma situação muito clara e que você tenha a absoluta noção da pronúncia, porque senão não tem necessidade. Parece uma coisa piegas, parece uma coisa que você está querendo mostrar que você sabe, e, ao mesmo tempo, se você falar errado a pronúncia do latim, o examinador fala, candidato, será que você pode repetir, por favor? Não tem necessidade. Eu já vi candidato falar subjudice. Então, não tem necessidade. Não arrisca, se vocês não souberem. A gente até lê algumas expressões de latim, a gente sabe como escreve, mas às vezes a pronúncia não é a correta. Então, na dúvida, melhor não usar. Não tem necessidade. Vademecum, você quer contar a sua história que você abriu? Sim, o vademecum é sempre importante, tá, para a gente ter... Até porque o seu próprio examinador pode virar para você e falar, candidato, abra o seu código penal, abra o código penal no título pertinente aos crimes contra a incolumidade pública. Puta, mas me deu um branco na hora. Eu falei, puta, crimes contra a incolumidade... Isso no meu exame oral. Eu falei, crimes contra a incolumidade pública, onde que começa? Sabe, me deu um branco. Aí Deus, né? Colocou a mãozinha no meu vademecum. Segunda vez no concurso, né? Segunda vez no concurso. Você vê que era para passar. 3 questões anuladas. Aí o que aconteceu? Eu abri o vademecum justamente na página do título dos crimes contra a incolumidade de pública. 2.000 folhas. E aqui vai uma orientação para vocês, tá? Além de vocês sempre pedirem autorização para usar, por exemplo, ele não pediu para você abrir, o seu examinador não pediu para você abrir o código. Se vocês quiserem ler algo, vocês vão pedir autorização. Excelência, eu posso consultar o vademecum? Sim, fique à vontade. Não peça para abrir toda hora, em toda a resposta, que senão ele fala, pô, você está de sacanagem comigo, né? Mas eles vão pedir autorização para tanto. E importantíssimo, eu falei para vocês antes que vocês devem visitar o ambiente da arguição oral antes da prova. Uma das coisas que vocês devem observar, qual o vademecum que está sobre a mesa? Por quê? Porque vocês vão ter que se habituar em manusear aquele vademecum. O que eu faria? É um vademecum da Ridel, é um vademecum da Saraiva. Vocês vão até a livraria, vocês vão ver como funciona. Vocês vão pelo menos se habituar com o índice daquele vademecum, com o índice remissivo, para poder, na hora que vocês tiverem que fazer alguma consulta e Deus estiver dormindo naquela hora e não for abrir na página certa, vocês vão saber como manusear aquele vademecum. Exato. Extremamente importante. Isso é muito importante. De qualquer forma, você não teve oportunidade na livraria manusear aquele vademecum, pelo amor de Deus, não abre o vademecum no meio e começa a procurar. É só olhar no índice. Mesmo que o examinador fale Código Penal, artigo 121, é muito difícil você abrir no Código Penal no momento certo. Aí você vai ficar lá olhando, o examinador fala, pois não, olha o índice, não custa nada, são 5 segundos. Pode passar. Postura de interesse.
O que denota mais interesse? Você está sentado na cadeira com a postura para trás, olhando meio que de cima para o examinador, ou você está sentado numa postura que você está levemente inclinado para frente, com as mãos acima da mesa? O que vocês acham que isso... o que denota essa postura dessa pessoa que está dessa forma? O interesse naquilo que a pessoa está falando, né? Então, vocês vão sentar na cadeira, costas eretas, não precisa ficar corcunda, e aí vocês simplesmente, arqueados, né? Vocês simplesmente vão mostrar que vocês estão interessados com a linguagem corporal. E a comunicação, ela não é só o que você diz, a sua linguagem corporal faz parte da sua comunicação. Mais alguma coisa que você quer falar, Du? A gente destacou aqui que o candidato não deve jamais cruzar os braços. Às vezes está confortável, né? Você está confortável, você está indo bem, aí você tira as mãos, coloca assim, pois não, excelência, manda boa. Né? Mas chamou de excelência, né? Tá excelência, formal. não, mas excelência, manda boa. Né? Na cabeça do examinador vai ficar nisso, esse cara está mandando mandar boa. Entendeu? É isso. Pode passar. Justamente, a posição das mãos. A gente sempre recomenda que as mãos estejam em um lugar visível, tá? Então, as mãos, elas devem ficar posicionadas sobre a mesa, nunca abaixo da mesa, porque o candidato que está com as mãos posicionadas abaixo da mesa, via de regra, ele quer esconder algum nervosismo. E a mão está tremendo. E é natural, tá, gente? Que a gente tem alguma tremedeira, tal, no momento esteja ali nervoso, mas vocês vão ficar com as mãos sobre a mesa, tá? E, obviamente, que na medida em que vocês responderem, vocês vão gesticular levemente. E quando a gente fala em gesticulação leve, vocês vão estar com uma água, vão estar com o microfone. E a gente já viu o candidato no meio de uma resposta, quando ele está derrubar a água, bater o microfone cair. Vocês não vão ser reprovados por causa disso, mas qual que é o impacto psicológico que vocês vão sofrer em relação a isso? Pelo resto, você vai se recuperar daqui 10 minutos. Então, para evitar isso, gesticular leve. Mas a gesticulação traz justamente uma naturalidade para a sua resposta, que é essencial, né, no momento da arguição. Posso fazer uma parte? Deve. Posição dos pés. Uma posição que você esteja confortável. Pode ser que a mesa que você esteja sentado, ela seja vazada. E aí pode acontecer do examinador estar vendo os seus pés. Tente não ficar balançando o pé, porque se você inevitavelmente começar a balançar o pé, vai começar a balançar a sua cabeça e o resto do seu corpo. E para as mulheres, principalmente, se tiverem de sapatilha, normal, já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando, da aluna tirar a sapatilha. Então, ela fez a arguição com as descalças, os 2 pés descalços. Aí não dá, né? Que às vezes não imagina que é vazado, né? Fala, não está vendo meu pé, né? Ela falou assim, agora eu estou aqui sentada tranquilinha, vou tirar os 2, essa sapatilha. Fiz a arguição com os 2 pezinhos no chão, os dedos fazendo não vai assim. tirar o olho do teu pé, meu. Isso vai ficar olhando pro pé só. Eu falei, olha, você ficou, eu não consegui olhar para você e entender sua resposta, que eu ficava olhando seu pé ondulando, seus dedinhos ondulando. Então, jamais contar nos dedos, tá? Principalmente quando a gente falar de alguma pergunta, e falar quais são os pressupostos para a decretação de uma prisão. 3. É isso. E vocês não contem durante a sua resposta, tá bom? Jamais. Pode passar. Aí, já me adiantei. Já se adiantou, já falamos sobre isso. Interrupções. Que nem o que o Carlos está fazendo aqui comigo. Posso fazer? Não, eu pedi. Então. Jamais interrompa, porque às vezes o examinador, ele faz uma pergunta para o candidato e o candidato já ganha a pergunta. Então ele, não, excelência, sim. Pô, espera o examinador terminar de fazer a pergunta. E mais do que isso, por vezes, o examinador faz alguma correção durante a resposta. Ele ouviu a resposta do candidato e ele quer fazer alguma correção. Sim, excelência. Veio aqui. Vocês não vão interromper o seu examinador. Vocês vão deixar ele terminar o raciocínio e depois que ele concluir o raciocínio, aí sim vocês vão se manifestar. Vocês têm que esperar a sua vez, né, de falar. Fora que os examinadores, os piores, eles tendem a fazer 2 perguntas em uma, né? Ele faz uma pergunta, ele acabou, você já achou que ele acabou, ele vai fazer a segunda. Então, vocês se certifiquem que ele parou de falar. Da água que nós já falamos, né, que vocês podem tomar água, vocês não precisam ficar pedindo toda hora, posso tomar água, tomar água, não, aí é uma coisa natural. Sem subserviência. Vamos lá. Bom, cacoetes. Quem tem cacoete aqui? Que sabe que tem, né? Agora ninguém levanta a mão, né? Às vezes a pessoa acha que não tem, mas tem. Tem gente que morde a boca, tem gente que rói unha. Já vi candidato roendo a unha. Tem gente que rói unha, tem gente que balança o pé.
Então, gente, vocês têm que, naquele momento, se controlarem para evitar qualquer espécie de cacoete. Coçar o nariz. Teve um aluno que ele devia estar com a garganta irritada, leva uma balinha. Teve um aluno que estava com a garganta irritada, então ele estava, durante a banca, ele ficava coçando a garganta, sabe? É um barulho feio, né? No meio da banca. E vocês podem não perceber, mas a gente se comporta de uma determinada maneira de forma sistêmica. Então, por exemplo, quando o aluno não gosta de determinada pergunta, uma pergunta difícil, coça aqui a cabeça. Então, toda vez que ele coçar a cabeça, o examinador já vai entender que ele não domina aquele assunto. Então, a postura de vocês deve ser neutra. Claro que uma vez ou outra é natural que o cacoete ocorra. A gente não é máquina, a gente não é robô, mas a gente está aqui para tentar ser o mais neutro possível e não dar pista para o examinador dos pontos que você tem maior dificuldade. Né? Ninguém vai ficar soltando né no meio da arguição, tá? É isso mesmo, excelência, né? Pode passar. Bom, desafios com o examinador, pode falar, Dom. Não, exatamente, foi o que eu falei da minha experiência com o professor Paglioni. Ele me testou, era algo que ele sabia que eu tinha respondido corretamente, mas foram ações de teste. E a gente tem que saber que naquele momento a gente está sendo testado. E vocês, óbvio, foi amplamente já falado aqui, a gente não pode ser arrogante. Não, eu tive aquela posição e eu vou manter até o fim. Não, mas naquele caso eu tinha certeza absoluta. E eu tinha certeza que eu estava sendo testado. Nesse caso, ok, a gente seguir, ser contundente, firme e não voltar atrás. Agora, se o examinador às vezes te dá uma dica, porque por vezes o examinador quer te ajudar. E em várias bancas a gente faz isso. A gente vê que o candidato sabe, mas que ele perdeu o fio da meada. Então a gente direciona a resposta. A gente fala, peraí, não vou dar a resposta para ele, mas eu vou direcionar. E o candidato não aceita. Sim. Simplesmente não aceita ser ajudado. Então vocês têm que identificar quando o examinador está sendo, entre aspas, sacana com vocês, ou quando ele está querendo dar uma dica e te direcionar para o caminho correto. Então tem que ser esse caminho do meio que o Carlos mencionou na outra orientação. Bom, já foi falado bastante isso sobre não enrolar o examinador, o professor Pardal falou bastante disso. Isso. Essas são as técnicas, agora a gente vai saber quem são as vítimas que